Olá, meus irmãos, minhas irmãs, segundo dia da terceira semana de preparação para a consagração. Nessa semana nós estamos procurando conhecer mais a Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir sobre o papel de mediador de Jesus. Primeiro nós vamos entender o que é ser um mediador. Para a gente saber o que Jesus era como mediador, precisamos entender o que é um mediador, né? Mediador é aquele que age como intermediário para trabalhar com lados opostos a fim de encontrar uma solução para um determinado problema. O mediador tenta influenciar um desacordo entre duas partes, com o objetivo de resolver uma disputa. Então, isso aqui é o mediador. E Jesus é o nosso mediador. Há apenas um mediador entre a humanidade e Deus, e esse mediador é Jesus. Só Ele consegue nos aproximar de Deus. Mas por que Deus tem litígio com a gente, com a humanidade? Porque estaremos condenados se nós tentarmos chegar até Jesus, até Deus, sozinhos, sem esse mediador? E por que Deus escolheu Jesus para ser o nosso mediador? São esses assuntos que a gente vai refletir hoje aqui. Isso tudo está no artigo 2 do Tratado da Verdadeira Devoção, que fala das consequências dessa devoção à Nossa Senhora. Começando no parágrafo 2, dos números 43 até o número 59. Isso fala da consequência da devoção à Nossa Senhora. Bom, Deus tem uma pendenga, um litígio com a gente por causa do pecado original. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E o pecado se interpõe entre todos nós e Deus. Todos nós, seres humanos, somos pecadores devido ao pecado original que nós herdamos de Adão e Eva. E a única penalidade para o pecado é a morte. Está lá em Romanos 6:23. Não apenas a morte física, mas a morte eterna da alma. E a punição justa para o pecado é a eternidade no inferno. Então, a pessoa que peca com o pecado original, ela tem esse fim, a eternidade no inferno. Nada que nós pudéssemos fazer por nossa própria conta seria suficiente para mediar entre nós e Deus. Ou seja, muita gente fala assim, mas eu posso falar direto com Deus, eu posso pedir direto para Deus, eu posso rezar direto para Deus. Pode, mas nós somos tão pecadores que nossa prece não vai chegar. Olha, nenhuma quantidade de boas obras ou a observância da lei nos torna justos o suficiente para estarmos diante de Deus. Entenderam? Então, mesmo que a gente faça de tudo, que confesse, que está sempre fazendo todas as coisas que Deus pede, a gente não é justo para estar diante de Deus. A gente precisa de Jesus como nosso mediador. Sem esse mediador, nós estaríamos fadados a passar a eternidade no inferno, pois por nós mesmos a redenção dos nossos pecados é impossível, não tem como. E é nesse sentido que Jesus entra na nossa história. Jesus representa aqueles que colocaram a sua confiança nele diante do trono da graça de Deus. Ele faz a mediação por nós como se fosse um advogado de defesa. Ele faz a mediação entre nós e o juiz. Então, Jesus é esse advogado que faz a mediação entre nós e Deus. É através dessa mediação que a gente consegue chegar até Deus. Algum dia nós teremos que enfrentar a Deus. No juízo final, a gente vai chegar um momento que a gente vai ter que enfrentar Deus. Mas nós vamos fazê-lo como pecadores totalmente perdoados por causa da morte de Jesus na cruz em nosso favor. Se Jesus não tivesse se feito homem e tivesse morrido na cruz para nos salvar, para nos liberar dos nossos pecados, a gente não ia ter como chegar até Deus. Não ia ter jeito.
Jesus aceitou morrer na cruz para que nós fôssemos perdoados e reintegrados à vida em Deus, a fim de que possamos receber a promessa da herança eterna. A mediação de Jesus é o único meio da gente conseguir a nossa salvação. Então a gente tem que estar muito certo disso, de que só através de Jesus a gente consegue. Mas como nós podemos ler no Tratado da Verdadeira Devoção, lá no número 43, São Luís Montfort diz que não acredita que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência do seu socorro. Então, mesmo sabendo que nós temos Jesus como medianeiro, São Luís Maria Grignon de Montfort diz que acha impossível, quase impossível, uma pessoa adquirir uma união íntima com Jesus e com o Espírito Santo, se não for através da Virgem Maria. Se estamos falando do papel de mediador de Jesus para que alcancemos a salvação e a vida eterna, nós precisamos entender por que Maria tem um papel tão especial nessa graça, principalmente nos últimos tempos, quando chegar a segunda vinda de Jesus. A primeira coisa que a gente precisa ter muito clara em nossa mente é que foi por meio de Maria que começou a salvação no mundo, quando Jesus veio ao mundo através dela. E é por meio de Maria que a salvação deve ser consumada. É o mesmo canal, do mesmo jeito que Jesus veio até Maria, né? Nós também vamos até Jesus através de Maria. Na segunda vinda de Jesus, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que, por ela, Jesus seja conhecido, amado e servido. Então, o Espírito Santo vai trabalhar para que todo mundo conheça mais Maria e através dela, para que ela seja mais amada, mais querida, mais conhecida e mais servida, e aí, consequentemente, Jesus também. Deus quer, portanto, nesses últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria, pois que ela é o meio mais seguro e o caminho mais reto e imaculado para se ir até Jesus, encontrá-lo plenamente. Então, nós já ouvimos isso várias vezes, né? Maria é o caminho mais seguro, mais rápido, mais fácil e mais completo de chegar até Jesus. É por ela que as almas chamadas a brilhar em santidade devem encontrar Jesus. Jesus escolheu, né, os seus prediletos, as almas privilegiadas que são chamadas para seguir Jesus. E essas almas que atendem ao chamado de Jesus vão ser guiados por Maria até Jesus. Por ela que as almas chamadas a brilhar em santidade devem encontrar Jesus. É por Maria. Quem encontra Maria, encontra a vida, que é Jesus. Jesus não é o caminho, a verdade e a vida? Então, quem encontra Maria, encontra Jesus, encontra a vida. Se os predestinados, que são essas pessoas que Jesus convidou para estar nesse caminho e aceitar o convite, esses são os predestinados. Guarda essa palavra, predestinados. Se os predestinados puserem em uso, com o auxílio do Espírito Santo, a prática interior imperfeita que é sugerida no Tratado da Verdadeira Devoção, eles conhecerão as misericórdias de que ela é cheia e a necessidade que tem do seu auxílio, e hão de recorrer a ela em todas as circunstâncias, como a sua querida advogada e medianeira junto a Jesus Cristo. Esses predestinados reconhecerão que ela é o meio mais seguro, mais fácil, mais rápido e mais perfeito de chegar a Jesus Cristo, e se entregarão de corpo e alma a ela sem restrições, para assim também pertencerem a Jesus. Está aqui de novo falando, né? A maneira mais segura, mais fácil, mais rápida e mais perfeita de chegar a Jesus. Esses predestinados são verdadeiros discípulos de Deus.
Eles vão andar nas pegadas de Jesus, e na sua pobreza e na sua humildade, do desprezo do mundo e da caridade, ensinando o caminho estreito de Jesus, de Deus, na pura verdade, conforme o Santo Evangelho. Então, todos esses predestinados, incluindo nós que estamos tentando fazer esse caminho, todos nós seremos verdadeiros discípulos de Jesus, andando nas pegadas da sua pobreza e da sua humildade, do desprezo do mundo, da caridade, ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade, conforme o Santo Evangelho. Muito bonito isso, né? Então, hoje nós vamos ainda rezar aquelas 3 orações: Ave Maria Estela, ladainha do Espírito Santo e ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. E as 3 perguntinhas de hoje são as seguintes: você é uma alma predestinada? Você é uma alma predestinada? Você está pronto? Você está pronta para a segunda volta de Jesus? Está pronto? Está preparada para enfrentar o juízo final? Essas são as 3 perguntinhas. Registra, pensa bastante, depois responde. Responder as perguntinhas de ontem? Então, hoje nós conhecemos um pouquinho de Jesus medianeiro e nós vimos o quanto é importante nós entregarmos as nossas vidas na mão de Maria, porque ela vai saber como levá-la até Jesus. E se tudo estiver na mão de Jesus, Ele, que é nosso mediador, vai levar até Deus. Espero que vocês tenham refletido junto comigo, que vocês tenham entendido a mensagem. Leiam e rezem as orações e respondam as perguntas. É muito importante para o seu desenvolvimento espiritual fazer essa reflexão toda. Tá bom? Até amanhã.